Boa noite a todos. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? Amém? É com muita alegria que nós estamos dando início a uma nova convocação aqui no IESH, uma convocação especial. Não é uma data normal, comum de convocações, mas temos a ocasião muito especial de termos aqui conosco para compartilhar sua experiência de vida e mensagens sobre o poder de Deus, o pastor Ron Woolsey e sua esposa Cláudia. Eles vivem no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e ele é autor desse livro que alguns de nós já conhecemos, Uma Vez Gay, Sempre Gay ou Não. Ele é autor desse livro. Sua esposa é neta de um autor muito prolífico da Igreja Adventista, que nós todos conhecemos, cujo nome é Edward Sutherland, autor de livros sobre educação. E eles vão estar conosco durante esse fim de semana para compartilhar sua experiência de vida e nos abençoar com as verdades do nosso Deus. Eu quero transmitir para vocês, especialmente para aqueles que vão estar assistindo pela internet, os horários da nossa programação. Amanhã, no caso sexta-feira, 8 horas da manhã, teremos programação, às 19 horas também, e no sábado, às 9 da manhã e às 11 da manhã, estaremos tendo pregações com o pastor Ron, às 15 horas e às 17 horas. Então, repetindo, amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da noite. Sábado, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas, 17 horas. Eu quero também já adiantar para vocês que o pastor também é autor de canções e ele tem 3 CDs gravados tocando marimba. Quantos conhecem marimba? É um instrumento lindíssimo e estamos aqui então avisando, recomendando para aqueles que desejam ouvir boa música. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los. Essas músicas vão estar sendo tocadas também no final de cada um dos nossos cultos. Antes de mais nada, eu quero convidá-los então para nos colocarmos de joelhos e orar. Pai nosso que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, porque estamos aqui em boas circunstâncias, gozando de liberdade, para tratarmos de um assunto muito importante. Tal assunto que está sofrendo ataque por parte de Satanás, por uma agenda poderosa que existe nesse mundo. E nós te pedimos que o Senhor dê firmeza, força a cada um de nós, especialmente ao pastor Ron, durante esse fim de semana, para transmitir essa mensagem da forma como o Senhor o transmitiu. Perdoa as nossas faltas, te pedimos que o Senhor limpe as nossas mentes, para que nós não sejamos, de alguma forma, atrapalhados de assimilar e crer nas verdades que aqui serão transmitidas. Te pedimos a bênção do Teu Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a Poliana e Loren para cantarem um louvor especial para louvar ao nosso Deus e para o deleite nosso. E antes eu gostaria de ler de 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 13, um verso que eu acho que vai combinar bem com o nosso fim de semana. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que a possais suportar. Amém.
todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. E todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Good evening, everyone. Boa noite a todos. My wife and I are delighted to be here in your beautiful country. Estamos, minha esposa e eu, felizes de estar no seu lindo país. This is a first for us to be in Brazil. É a primeira vez para nós aqui no Brasil. And now we're way up on the mountain in the jungle. E agora no alto da montanha, no meio da selva. It's beautiful up there. É lindo lá em cima. I had to ask our host if there are any pythons up there. E eu Snakes. perguntei aos nossos anfitriões se haviam pitons ou cobras grandes lá em cima. Hey, it's jungle. Estamos na selva. They just laughed. Eles deram risada. So I guess that was my answer. E eu acho que essa foi a resposta. I want to share with you this evening an introduction to a series of talks that I will be doing here this weekend. Eu quero fazer nessa noite uma introdução da série de palestras que vamos ter nesse fim de semana. Before we start, I would like to ask the Lord to bless us one more time. Antes de iniciarmos, quero convidar o Senhor mais uma vez para nos abençoar. Our Heavenly Father, we are so thankful for this time to come together. Estamos tão gratos, Senhor, por esse momento que nos reunimos aqui. We are so thankful for Jesus Christ, our Savior from sin. Estamos tão agradecidos por Jesus Cristo, nosso Salvador do pecado. Your very special gift to us. O seu maravilhoso e especial dom para nós. And we are thankful for the word that you have given us to be an anchor for us. Estamos gratos também pela palavra que o Senhor nos deu para nos servir de âncora. That we need not drift upon the sea aimlessly wandering. Para que nós não vagueemos pelo mar do mundo. But we can be solid in our faith and in our belief. Para que sejamos sólidos em nossa fé e em nossa crença. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. In your Bibles, if you would turn to Isaiah chapter 1, Em suas Bíblias, se abrirem em Isaías capítulo 1, verse 18. versículo 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Though your sins be as scarlet,
they shall be as white as snow. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. This is one of my favorite texts of Scripture. Esse é um dos meus versículos favoritos nas Escrituras. God created us with minds, Deus nos criou com mente, with the ability to reason and to use logic. com a habilidade de raciocinar e de usar a lógica. Everything God asks of his people is reasonable. Tudo que Deus pede do seu povo é razoável. He is our creator. Ele é o nosso Criador. I think of the auto industry, automobile industry, cars. Eu penso, por exemplo, na indústria de automóveis. When a car is manufactured, Quando um carro é fabricado, if you go and buy a new car, se você vai e compra um carro novo, you will find with it an owner's manual. você irá encontrar nele um manual do proprietário. And that manual tells you how to care for that car E esse manual ensina como cuidar desse carro, so that it will operate very well for you. para que ele possa funcionar bem com você. The creator of that car has a reputation. O criador daquele carro tem uma reputação. It is not good for their reputation for the car to fall apart. E não é bom para a sua reputação que o carro venha quebrar-se. And they would not sell very many cars if they kept falling apart. E eles não conseguiriam vender muitos carros se eles continuassem quebrando. The owner's manual tells you to use such things as oil and water O and manual gasoline. Pede para que você use coisas como óleo, água, gasolina. And exactly how to use it for that car. Ensina exatamente como usá-los naquele carro. Now you can put water in the gas tank. Então você pode colocar água no tanque de combustível. You can put oil in the radiator. Você pode colocar óleo no radiador. You can put gasoline in the crankcase. E você pode colocar gasolina no local onde se coloca água. And you're using all of the right ingredients. E está usando todos os ingredientes corretos. But the car will be destroyed. Mas o carro será destruído. God has given us an owner's manual. Deus nos deu um manual do proprietário. He is our creator. Ele é nosso criador. 1 John 4:8 tells us that God is love. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. And in love, he has given us instructions on how to have eternal life. E em amor, ele nos deu instruções para conseguirmos alcançar a vida eterna. And those instructions are very reasonable and logical. E essas instruções são muito razoáveis e lógicas. And so I want to look at some of that this evening. E eu gostaria de olhar para uma dessas coisas nessa noite. Now, in the world today, No mundo de hoje, the homosexual movement is very, very active. o movimento homossexual é muito ativo. And we are told by Jesus himself that this will be one of the signs of the very last days. E Jesus mesmo é quem nos diz que esse seria um dos sinais dos últimos dias. It was one of the signs of the end of Sodom and Gomorrah. Era um dos sinais do fim de Sodoma e Gomorra. When we study history, Quando we see that it was one of the things that brought down the culture of Greece. Quando estudamos a história, percebemos também que foi uma das coisas que estava envolvida na cultura grega. And it brought down the kingdom of Rome. E também que estava envolvido no reino de Roma. It was one of the things. Era uma das coisas. Well, today this is a global issue. E hoje esse é um assunto global. We are seeing all around us a global decline of society. Nós estamos vendo ao redor de nós um declínio global da sociedade. Countries all around the world are redefining marriage. Os países em redor do mundo inteiro estão redefinindo o matrimônio. Now, who created marriage? Quem criou o matrimônio? God did. Deus criou. And in the owner's manual, E no manual do proprietário, he tells us how to preserve humankind
and through marriage. E ele nos ensina como preservar a humanidade através do matrimônio. He created marriage and he explains how it is to be. Ele cria a humanidade e o matrimônio e explica como ele deve ser. It is reasonable, É razoável it is logical. e é lógico It all makes perfect sense. e faz perfeito sentido. If all the world were homosexual, humanity would cease to exist. Se todo mundo fosse homossexual, a humanidade deixaria de existir. And God is love. E Deus é amor. He wants lots of children, Ele quer muitos filhos. and he provides for that through marriage. E ele provê para esse desejo através do matrimônio. Now, I don't know whether you have a problem with this issue in Brazil, Eu não sei se vocês têm um problema com esse assunto aqui no Brasil, but it is a big problem in many places of the world. mas é um grande problema em muitos lugares do mundo. The homosexual community has a very strong agenda. A comunidade homossexual tem um planejamento muito forte. They not only want to be accepted, Eles não querem apenas ser aceitos, they want to be celebrated. eles querem ser celebrados. They want to be promoted. Eles querem ser promovidos. They want to be privileged Eles querem ser privilegiados above general society. acima da sociedade em modo geral. And around the world, they are influencing legislators to pass laws that protect them and promote promote their agenda. E ao redor do mundo eles estão influenciando legisladores para criarem leis para protegê-los, promovê-los e avançar com seus planos. In America, laws have been passed. Na América, leis têm sido aprovadas. In Canada, No Canadá, they're called hate speech laws. são chamadas leis de falas de ódio, discursos de ódio. You can be in trouble with the law if someone complains about your speaking against homosexuality. Você pode ter problemas com a lei se alguém reclama da maneira como você está falando a respeito do homossexualismo. Now, I have a website ministry that deals with this issue. Eu tenho um ministério, um website que lida com esse assunto. And of course, my approach is through the perspective that God is love. E é claro, minha abordagem é através da perspectiva de que Deus é amor. His word is the word of love. Sua palavra é uma palavra de amor. It is in love that we reach out to the homosexual community E é em amor que nós alcançamos a comunidade homossexual. with the gospel of Jesus Christ, Com o evangelho de Jesus Cristo, our Savior from sin. o nosso Salvador do pecado. And yet, through my website, I get emails that are very, very hateful. E ainda assim, no meu website, eu recebo e-mails muito cheios de ódio. I'm accused of hate speech, Eu sou acusado de um discurso de ódio, while the language that they use I could never repeat. apesar de a linguagem que eles usam contra mim eu nunca poderia You repetir. see, it's all upside down. Percebem que a coisa é totalmente inversa. They can be militant, Eles são militantes, angry, são irados, they can be very aggressive and threatening, eles podem ser muito agressivos e ameaçadores, but they are protected. mas eles são protegidos. They are protected from the words of love. Eles são protegidos dessas palavras de amor. Love is now called hate. Amor hoje é chamado de ódio. In our country, recent laws have been passed in California Em nosso país, leis bastante recentes têm sido aprovadas na Califórnia, where parents are no longer allowed to even seek help for their children who are turning towards the gay life. em que os pais nem sequer mais são permitidos procurarem ajuda para os seus filhos que estão se voltando para a vida homossexual. Can you imagine? Você pode imaginar isso? Parents are forbidden to help their own children Pais proibidos de ajudar seus próprios filhos by penalty of the law. Sob penalidade da lei. The homosexual agenda is being taught in our schools. Os planos homossexuais têm sido ensinados nas nossas escolas. Kindergarten children, 4 or 5 years old, Crianças de jardim
are 4, being, 5 anos, are being taught that this lifestyle is acceptable and normal. têm sido ensinados de que esse estilo de vida é aceitável e normal. 4 and 5-year-old children should not even know anything about sexual intimacy. Crianças de 4, 5 anos não deviam nem sequer saber nada sobre intimidade sexual. They're too young. Eles são muito pequenos. This is a form of brainwashing. Essa é uma forma de lavagem cerebral. And so this is a very big issue in America Então, essa é uma questão muito forte na América and many parts of the world. e muitas partes da Terra. What about the church? E o que falamos da igreja, então? In Christian churches all over the world, they are having to deal with this issue. Em igrejas cristãs ao redor do mundo, eles estão tendo que lidar com essa questão. Gays are pressing to be ordained as ministers. Os gays têm pressionado as igrejas para serem ordenados como os ministros. And several denominations are now accepting them and ordaining E them. muitas denominações estão aceitando e ordenando. What about the Seventh-day Adventist Church? E quanto à igreja adventista do sétimo dia? Do you think this could be a problem in our own church? Você acha que isso pode se tornar um problema em nossa própria igreja? Why wouldn't it be? Por que não seria? Who do you think is the chief target of all of Satan's attacks? Quem vocês acham que é o alvo principal dos ataques de Satanás? It's those who know the truth about him, Aqueles que sabem a verdade a respeito dele. those who are exposing him for who he is, Aqueles que o têm exposto a quem ele é. and those who have the answer for the sin problem. E aqueles que têm a resposta para o problema do pecado. You remember that Jesus at one time said of Israel, Lembre-se que uma vez Jesus disse a respeito de Israel: salvation is of the Jews. salvação é dos judeus. While the whole nation was turning against Jesus, Quando toda a nação estava se voltando contra Jesus, Jesus said, the truth is in this church. Jesus disse: a verdade está nessa igreja. They may reject it, but they have it. Eles podem rejeitá-la, mas eles a têm. Friends, today it's the Seventh-day Adventist Church. Amigos, hoje essa é a igreja adventista do sétimo dia. I truly believe today salvation is of the Seventh-day Adventist Church. Eu acredito piamente hoje que a salvação vem da igreja adventista do sétimo dia. We have the truth that the Jews had, Nós temos a verdade que os judeus tinham, but we have accepted the Messiah. mas nós aceitamos o Messias. And so we have even greater light than they had. Nós temos ainda mais luz do que eles tiveram. And you can know that Satan is very, very determined to bring down this church. E podem saber que Satanás está muito determinado a destruir essa igreja. So yes, the homosexual agenda is being put forth upon the Seventh-day Adventist Church. Então, sim, a agenda homossexual tem sido avançada sobre a igreja adventista do sétimo dia. They have a very, very aggressive agenda. Eles têm uma agenda muito agressiva contra nós. Now tonight I want to just give you an example. Essa noite eu gostaria de dar-lhes um exemplo. Are you aware of this? Can I see your hands? Are you aware of this in our own church? Vocês estão conscientes disso? Posso ver as mãos levantadas, os que sabem de que isso está acontecendo na nossa igreja? Okay. How many of you know someone who is homosexual? Quantos de vocês conhecem alguém que é homossexual? Yes. Isn't that amazing? Isso não é, Let me tell you, impressionante? God loves them dearly. Deixe-me dizer-lhes algo. Deus os ama muito. Jesus gave his life for the homosexual. Jesus deu a sua vida pelos homossexuais. He wants the homosexual to turn to him Ele quer que os homossexuais se tornem para ele and say, Lord, remember me e digam: Senhor, lembre-se de mim when thou comest into thy kingdom. quando vier no teu reino. He wants the homosexual to understand that he can save them too from their sins. Ele quer que os homossexuais compreendam que ele pode salvá-los também dos seus pecados. We Seventh-day Adventists have an awesome responsibility. Nós, adventistas do sétimo dia, temos uma responsabilidade tremenda. We need to stand firm on this issue. Devemos nos posicionar firmes sobre esse assunto. And in love, let the homosexual know there is a better way. E em amor, fazê-los saber que existe um melhor caminho.
Now, within our church, there have been several petitions that have circulated throughout the denomination. Em nossa igreja tem havido várias petições que têm circulado dentro da nossa igreja. There is a strong effort to get the Seventh-day Adventist Church to accept or to change its position on homosexuality. Existe uma pressão muito forte sobre a igreja adventista de mudar a sua posição sobre o homossexualismo. But I think the church needs to help the sinner change his behavior Mas eu acredito que a igreja deve ajudar o pecador a mudar o seu comportamento, rather than the church change its position. ao invés de a igreja mudar a sua posição. Now, I want to share with you one of these petitions tonight, and then I'm going to comment along the way to give you an idea of what is going on in our own church. Eu vou compartilhar com vocês algumas dessas petições que têm circulado e comentar ao longo do caminho para dar-lhes uma ideia do que tem acontecido em nossa igreja. I'm going to read to you statements from their petition, and then we'll stop and talk about it. Vou ler partes dessas petições e parar e comentar. Of all the distinctives that might define Christians, De todos os distintivos que devem definir cristãos, Jesus identified only one thing that will distinguish his followers. Jesus identificou apenas uma coisa que distinguiria seus seguidores. Now, this is what they are saying. Isso é o que eles estão dizendo, And then they quote John 13, verses 34 and 35. citando João 13, 34 e 35. A new command I give you, Novo mandamento vos dou, love one another. amai-vos uns aos outros. As I have loved you, Como eu vos amei, so you must love one another. assim amai uns aos outros. By this, everyone will know that you are my disciples, Assim todos saberão que sois meus discípulos, if you love one another. se amardes uns aos outros. Does that text promote homosexuality? Esse texto está promovendo o homossexualismo? They're basically saying, Jesus said, love one another, so let's love one another. Eles estão basicamente dizendo, bem, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, então amemos uns aos outros. I think it's tragic to read the Word of God that way, don't you? Para mim é trágico ler a palavra de Deus dessa maneira, vocês não acham? This is a beautiful and powerful text of Scripture. Essa é uma passagem linda e poderosa das Escrituras. But nowhere in the context is the word only used. Mas em nenhuma parte do contexto a palavra somente é usada. They say Jesus identified only one thing Eles disseram, Jesus identificou apenas uma coisa that will distinguish his followers, que distinguiria os seus seguidores, and it's love one another. que é amai-vos uns aos outros. And of course, they're saying in a perverted way. E é claro, eles estão dizendo isso em uma maneira pervertida. Actually, there are a number of distinctives given by Jesus himself that define Christians. Na verdade, existem muitos outros distintivos dados pelo próprio Jesus que distinguem os cristãos. Let me point out a few. Deixe-me mostrar alguns. In Matthew chapter 22, Mateus capítulo 22, por exemplo. thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. This is the first and great commandment. Esse é o primeiro e grande mandamento. Do you think that would override loving one another? Do you think loving God is more important? Vocês acham que esse mandamento é superior a amai-vos uns aos outros? É mais importante do que amai-vos uns aos outros? Yes, because Jesus said this is the first and great commandment. Sim, porque Jesus disse esse é o primeiro e grande mandamento. Love God supremely. Amar a Deus supremamente. And the second is like unto it. E o segundo semelhante a este, Thou shalt love thy neighbor as thyself. amarás o teu próximo como a ti mesmo. On these two commandments hang all the law and the prophets. Sobre esses dois mandamentos estão toda a lei e os profetas. So when Jesus says love one another, Então, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, he's not talking about being sexually intimate with one another. ele não está falando acerca de ser íntimo sexualmente falando com os outros. Com os outros. That is a silly way to look at that text. Isso é uma forma muito mesquinha de se olhar para esse texto. Number 2, Número 2. Jesus said, if you love me,
keep my commandments. Jesus disse: se me amardes, guardai os meus mandamentos. That is something that distinguishes Jesus' followers. Isso é algo que distingue os seguidores de Jesus. And the commandments include the seventh one, thou shalt not commit adultery. E esses mandamentos incluem o sétimo, que diz: não cometerás adultério. And here's another directive, or is it the word directive they use? Another distinctive. Aqui outro distintivo. Remember the question in Acts chapter 16, what must I do to be saved? Lembra daquela pergunta em Atos capítulo 16, o que devo fazer para ser salvo? Or what must I do to inherit eternal life? Ou o que preciso fazer para herdar a vida eterna? There were three answers given in Scripture. São 3 respostas dadas nas Escrituras. 2 answers were given by Jesus himself. 2 foram dadas pelo próprio Jesus. Love God supremely Ame a Deus supremamente and your neighbors yourself. e o seu próximo como a ti mesmo. The two commandments Os 2 mandamentos, coming from God who is love. vindo de Deus, que é amor. See, we have the principle of love broken down into 2 parts. God is love. Love God supremely and your neighbors yourself. Então nós temos o princípio eterno de Deus. Deus é amor. Em 2 mandamentos principais: ama a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo. And then to the rich young ruler, Jesus himself breaks those 2 down into 10, saying, keep the 10 commandments. E falando com aquele jovem rico, Jesus quebra esses 2 princípios em 10 mandamentos. And the first one he quoted to the rich young ruler was commandment number 7. E o primeiro mandamento citado por Jesus para aquele jovem foi o 7º mandamento: Thou shalt not commit adultery. não cometerás adultério. Now the third answer to this question, A of what terceira must I do to be saved, A terceira resposta a essa pergunta, dizendo o que devo fazer para ser salvo, was given by the apostle Paul to the jailer of Philippi. foi dada pelo apóstolo Paulo ao carcereiro em Filipos. He said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. So you see, there's not just one distinctive Então that não defines existe God's people. apenas um distintivo que define o povo de Deus. There are a number of things. Há um número de coisas. Now, when Paul said, believe on the Lord Jesus Christ, Quando Paulo disse crê no Senhor Jesus Cristo, we need to define those words. devemos definir cada uma dessas palavras. Lord is referring to Jehovah, O Senhor é uma referência a Jeová, the great I am, o grande eu sou, the eternal one, aquele que é eterno, the self-existent one, aquele que é autoexistente, the creator. o Criador. Jesus means savior or deliverer, Jesus significa salvador, libertador. and he came to save his people from their sins. E ele veio para salvar o seu povo do pecado. And Christ means the same as Messiah, E Cristo significa o mesmo que Messias, which means the anointed one. que significa ungido. So if you put that all together, it's a beautiful statement. Então, se você coloca tudo junto, é uma declaração muito linda. Paul said to the jailer of Philippi, Paulo fala ao carcereiro em Filipos: believe on him who claims, I am the self-existent, eternal one, the creator. Traduzindo o que Paulo falou, crê naquele que alega ser o eu sou, autoexistente, eterno, o Criador. Anointed to be your personal savior from sin, Ungido para ser o seu salvador pessoal do pecado. and thou shalt be saved E tu serás salvo from sin. do pecado. Sin being the transgression of the law, Pecado sendo a transgressão da lei, including the 7th commandment, incluindo o 7º mandamento, which forbids sexual intimacy outside of marriage as created and ordained by God. que proíbe a intimidade sexual fora do casamento que foi criado e ordenado por Deus. Ellen White tells us that being saved from sin involves coming out from the world Ellen White nos diz que ser salvo do pecado envolve sair do mundo
and separating oneself from every unclean thought and unholy E practice. separar-se de todo pensamento impuro e de prática impura. And that's in Review and Herald, August 1, 1893. Isso está na Review and Herald de 1 de agosto de 1893. So can you see in this petition when they say that Jesus gives us only one distinctive that defines us as disciples? Você vê algum problema nessa declaração de que Jesus só tem um distintivo dos seus discípulos? They totally miss the whole point of the plan of salvation. Eles completamente distorcem e perdem o ponto principal do plano da salvação. When they say, just love one another Quando dizem, apenas amai-vos uns aos outros. any way you want to. E na maneira como eles querem. Now, in the petition, they make another statement. Em uma outra petição, eles fazem outra declaração. They say, we recognize, however, that we have fallen short of Jesus' vision for his followers. Nós reconhecemos, entretanto, que nós temos estado destituídos da visão de Jesus dos seus seguidores. Particularly with respect to our lesbian and gay sisters and brothers. Particularmente com respeito aos nossos irmãos e irmãs lésbicas e gays. We confess that as a church, go ahead. Confessamos que como igreja, We have failed to demonstrate Jesus' love in our interactions temos falhado em demonstrar o amor de Jesus em nossas interações with the LGBTI members of our community. com os membros LGBTI, gays, lésbicas e Yes, what is da that? nossa comunidade. O que é isso? Ele vai dizer. Yes. Now, I remember when they were talking mainly about lesbians and gays. Eu me lembro quando eles estavam falando muito sobre gays e lésbicas. The lesbians were women and the gays were men. Lésbicas eram mulheres, gays eram homens. But now they're including bisexuals, Agora eles estão incluindo bissexuais, transsexuals, transexuais and intersexuals. e intersexuais. Now I have to focus on this word bisexual for just a moment. Eu quero me focar nessa palavra bissexuais por um minuto. I like talking to someone who is a bisexual Eu gosto de conversar com alguém que é bissexual. that claims to be a Christian. Eles alegam ser cristãos. You know why? Sabe por quê? God allows marriage between two people. Deus permite casamento entre duas pessoas. Now, a bisexual says, well, but I'm attracted to men and women. E ele diz, eu sou atraído por homem e por mulher. I say, well, good, E eu digo, bom, because Jesus only allows you one. porque Jesus só permite um. If you're attracted to both, Se você é atraído para ambos, to be a Christian, you have to pick one. para ser cristão você vai ter que escolher apenas um. You can't have both. Você não pode ter ambos. So why not pick the one he chooses? Então por que não escolher aquele que ele quer? If you're bisexual, then go heterosexual. Se você é bissexual, então case-se com alguém de outro sexo. But unfortunately, they use the term bisexual to mask the real truth, which is homosexual. Mas, na verdade, eles estão usando a palavra bissexual para mascarar a verdade, que eles são homossexuais. Now, in one of their own publications, this is from SDA Kinship. Essa é uma de suas próprias publicações. Do they know what that is? SDA Kinship. SDA Kinship Kinship. SDA Kinship is an organization of Seventh-day Adventist homosexuals. Essa é uma organização de homossexuais adventistas do sétimo dia. Does that shock you? Isso choca vocês? Well, they have been around for a long time. Eles estão por aí há muito tempo já. And they are really pushing this gay agenda upon the church as Seventh-day Adventists. E eles estão avançando muito fortemente com essa agenda gay sobre a nossa igreja. But in one of their own publications, mas em suas próprias publicações, they define what homosexuality is not. Eles definem o que não é homossexualismo. So they do not associate with pedophiles, which is with children.
Eles não associam Pedofilia. com pedofilia, que é, no caso, crianças. And they say it does not involve transsexuals, Eles dizem que não envolve transexuais and it does not include intersexuals. e que não inclui intersexuais. It's right here in their own little book. Está aqui no seu pequeno panfleto. Yet in their petition, Mas em sua petição, now they're broadening their base. eles estão ampliando suas bases. And they're including more and more perversions in their group. E estão incluindo mais e mais perversões em seu grupo. Okay, one of them they mention is the intersexual. O outro que eles mencionaram foi intersexual. And that is a birth abnormality. Sorry? That is a birth abnormality. Isso é When uma someone is born with anormalidade. both. Ok. Isso é uma anormalidade de nascimento. Como se chama? It's a birth defect. Quando a pessoa nasce com ambos os sexos. They have both. Hermafrodita. Ok. Obrigado. Yes. That is very rare, Isso é muito raro, but they use that to trump up their argument. mas eles usam isso para poder fortalecer seu argumento. But that birth abnormality does not involve behavior. It is a physical condition. E essa anormalidade de nascimento não envolve comportamento, é uma condição física. So that does not meet with condemnation from the Bible. E isso não deveria envolver condenação da Bíblia. However, lesbians and gays and bisexuals and transsexuals, Entretanto, os lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, this all involves thoughts and feelings and emotions and behavior. tudo isso sim envolve pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento. All of which the Bible has something to say about. Todos os quais a Bíblia tem algo a dizer algo a respeito. 2 Corinthians 10 verse 5. 2 Coríntios 10, verso 5. We are to bring every thought into captivity unto the obedience of the Lord. Que devemos trazer cada pensamento em cativeiro à obediência de Cristo. Now, linking the LGBT with the I, like LGBTI, linking that together, Então, ao ligar o LGBT, que são esses 4 grupos, com o I, que é o intersexual ou hermafrodismo, this is an effort to link homosexuality with such things as skin color in order to claim a minority status. essa é uma tentativa de ligar o homossexualismo como algo semelhante à cor da pele. And therefore privilege. E they colocar can como claim status de minoria e então ser privilegiados. But you know, skin color does not involve thoughts, feelings, emotions, and behavior. Mas does it? vocês sabem que cor de pele não envolve pensamentos, sentimentos, emoções e comportamento. And it does not involve condemnation in the Bible. E também não envolve condenação na Bíblia. God loves variety. Deus ama a variedade. You see it in creation everywhere. Você vê na criação em toda parte. But to associate sexual perversion Mas associar perversão sexual with racial differences, com diferenças raciais it's not logical, it's not reasonable. não é lógico nem razoável. Remember, God says, "Come now, let us reason together." Lembre que o Senhor diz, vinde então e arrazoemos. And there's another point that they made in their petition. E tem um outro ponto que eles fazem em sua petição, And that is about Jesus' love and interacting with sinners. Que é o amor de Jesus ao interagir com pecadores. But Jesus' love and interaction with sinners did not embrace nor overlook sin. Mas o relacionamento de Jesus com pecadores não abraça ou passa por alto os pecados. His love was demonstrated in his taking sin upon himself Seu to the amor cross. foi demonstrado ao tomar o pecado sobre si mesmo e levá-lo à cruz. His own words to Mary were, "Go and sin no more. Suas próprias palavras a Maria foram: vai e não peques mais. Neither do I condemn thee," he said.
Nem eu te condeno, ele Go disse. and sin no more. Vai e não peques mais. He says the same to the LGBTI community today. Ele diz a mesma coisa para a comunidade LGBTI hoje. This is what won my heart. Sorry? This is what won my heart years ago. Isso foi o que conquistou o meu coração anos atrás. I haven't shared with you my story. Eu não compartilhei com vocês a minha história. I'll do that on Sabbath. Farei isso no sábado. But that's where I came from, in case you didn't know that. Mas é de lá que eu venho, caso vocês não saibam disso. 21 years ago, I came out of the gay life myself. 21 anos atrás, eu mesmo saí da vida homossexual. It was through the love of Jesus that I was drawn right out of that into his fold. Foi pelo amor de Jesus que eu fui atraído de fora desse ambiente para o seu amor. So I take issue with these people when they say that Jesus love, that we're not demonstrating Jesus' love in the way we interact with gays. I'm sorry. I take issue with them when they say that we have failed to demonstrate Jesus' love. Eu argumento com eles quando eles dizem que temos falhado em demonstrar o amor de Jesus com essas pessoas. When Jesus told Mary to go and sin no more, Quando Jesus disse a Maria para ir e não pecar mais, he was saying, stop committing adultery. ele estava dizendo, pare de cometer adultério. Stop breaking the seventh commandment. Pare de quebrantar o sétimo mandamento. Stop having those lustful thoughts and sexual intimacy outside of marriage. Para de ter esses desejos pecaminosos e pensamentos de intimidades sexuais fora do casamento. And you know, friends, there is power in God's word. E vocês sabem, amigos, que existe poder na palavra de Deus. All God's biddings are enablings. Todas as ordens de Deus são promessas. And when Mary heard those words from Jesus, E quando a Maria ouviu as palavras de Jesus, she acted upon those words. ela agiu sobre essas palavras. And she stopped breaking the seventh commandment. E ela parou de quebrantar o sétimo mandamento. And gays and lesbians can do the same. E gays e lésbicas podem fazer a mesma coisa. They go on to say in their petition, Eles continuam dizendo em sua petição: we call on our fellow Seventh-day Adventists to extend the love and grace of Jesus to the homosexual individuals in our Adventist family in the following ways. Então, por essa razão, nós chamamos os nossos irmãos adventistas do sétimo dia a estender o amor e a graça de Jesus aos indivíduos homossexuais em nossa família adventista da seguinte maneira. Now, we need to pay close attention to words. Nós devemos prestar atenção em cada palavra. And I had to stop right there and respond. E eu tive que parar aí mesmo para responder. We're not even looking yet at the following ways they want us to change. Nós nem sequer passamos para as seguintes maneiras como eles vão descrever que devemos fazer. And I had to respond with this thought, E eu já tive que dar uma resposta até aí. because they say we need to extend the love of Jesus to the homosexual. E porque eles dizem, devemos estender o amor de Jesus aos homossexuais. God's love, O amor de Deus and therefore the Christian's love, e, portanto, o amor cristão towards the lesbian and the gay para com lésbicas e gays is and should be unconditional. é e deveria ser incondicional. Jesus died for us while we were yet enemies. Jesus morreu por nós quando ainda éramos inimigos, He pecadores. loved his enemies. Ele ama os seus inimigos. And we must love sinners and the fallen. E nós devemos amar os pecadores caídos. This demonstration of love will lead the way to the foot of the cross. E essa demonstração de amor mostrará o caminho para o pé da cruz. It will help create in the heart of the sinner a hatred for his sin. E isso vai ajudar a criar no coração do pecador um ódio contra o pecado. And then to contrition. E levá-lo à contrição. And then to confession. E então à confissão. And then to repentance. E então ao arrependimento. And then to victory over sexual sin. E então a vitória sobre o pecado sexual.
They said that the petition says we should extend the grace of Jesus to the homosexual. A petição diz que deveríamos estender a graça de Jesus aos homossexuais. And that tells me they don't even know what the word grace means. E isso me mostra que eles não sequer sabem o que significa a palavra graça. So often we hear of grace as unmerited favor. Então sempre ouvimos falar de graça como um favor não merecido. And it's used as license to sin. E isso é utilizado como licença para o pecado. But grace comes from a Greek word. Mas a palavra graça vem de uma palavra grega. And it is amazing to read the Greek definition of the word grace. E é maravilhoso ler a definição grega da palavra graça. Our Bibles are translated from the New Testament from the Greek language. Nossa Bíblia, o Novo Testamento, é traduzido do grego. So what does that word mean in Greek? Então, o que significa essa palavra no grego? Grace is defined in Greek as the divine influence working upon the heart. A graça é definida no grego como a influência divina trabalhando no coração. And then reflecting in the life. E então refletindo na vida. You see, grace is not license to sin. Então graça não é licença para o pecado. Grace is divine, omnipotent, transforming power. Graça é o poder onipotente, divino e transformador de Deus. Yes, it includes unmerited favor. É claro que inclui o favor não merecido. But that's only part of it. Mas é apenas parte da graça. We miss the significance of Jesus' words if we don't understand this. Se não compreendemos isso, perdemos a significância das palavras de Jesus. When he says, "My grace is sufficient for you," quando ele diz minha graça te basta, he is telling us that his divine, omnipotent, transforming power is sufficient. Ele está dizendo que o seu poder divino, onipotente e transformador é suficiente. And not only is it sufficient to give us victory, e não somente é suficiente para dar-nos vitória, it is sufficient to sustain us in victory. É suficiente também para nos sustentar na vitória. Just go through the Bible and read all of the promises about those who overcome. Leia, por exemplo, na Bíblia todas as promessas para aqueles que são vencedores. They are amazingly powerful. São maravilhosamente poderosos. Okay, back to the petition. Então, voltando para a petição. They're calling upon us to extend love and grace of Jesus by doing several things. Eles estão chamando a estender a graça de Jesus fazendo algumas coisas. Número 1. Acknowledging that homosexual orientation is most often determined before birth. Reconhecer que a orientação homossexual é frequentemente determinada antes do nascimento. By factors beyond their control. Por fatores fora do seu controle. That's just a part of their statement. Só uma parte de sua declaração. But they give this broad, sweeping generalization that simply is not true. Então eles trazem essa generalização muito ampla que simplesmente não é verdadeira. There is so much scientific evidence today that refutes that claim. Existem tantas evidências científicas hoje que refutam essa alegação. And I have some of this posted on my website. E eu tenho alguns desses argumentos científicos postados no meu website. But you know, if you go to the dictionary, the English one, and look up orientation. Mas se nós vamos ao dicionário, pelo menos no dicionário em inglês, e procuramos a palavra orientação, the definition involves choice. A definição envolve escolha. And wherever orientation exists, e onde quer que a palavra orientação exista, you will also find a definition for reorientation. Você também encontrará uma definição para reorientação. I've done an entire sermon about temptation and orientation. Eu tenho um sermão completo sobre tentação e orientação. And let me give a short illustration. Deixe-me dar-lhes uma ilustração bem curta. I used to be a pilot. Eu
costumava pilotar avião. I've flown airplanes and especially hang gliders. Eu, You know the hang gliders? não. The big kites that you hang and fly in the sky with no motor. Ah, ok. A hang glider. Yeah. Eu costumava pilotar alguns aviões, especialmente planadores. Now I have flown in tailwinds. A tailwind. You know, when the wind blows from behind you. Eu já voei com vento de popa, o vento que vem por trás. I've had to land a plane in a crosswind. Eu já voei com ventos que vêm laterais. I have flown with a headwind. Já voei com ventos que vêm de frente contra o avião. And on my first cross-country solo flight, I flew in a violent storm. E na primeira vez que eu cruzei o país num voo, eu tive uma tempestade muito forte. But I landed safely everywhere I went. Mas eu pousei com segurança em todos os lugares que fui. Why? Por quê? I did not let the wind determine my orientation. Porque eu não permiti que o vento determinasse minha orientação. And we Christians do not need to let the winds of Satan determine our orientation. E nós cristãos não precisamos permitir que os ventos de Satanás determinem nossa orientação. He has a customized plan for your life. Ele tem um plano padronizado para a sua vida. And it is a counter plan to Jesus' plan for your life. E também existe um contraplano para o plano de Jesus para a sua But vida. your orientation is what you choose it to be. E a sua orientação é o que você escolhe que seja, Not what Satan chooses it to be. não aquilo que Satanás escolhe. Now they can be the same if you allow it. Podem ser a mesma coisa se você permite. But we don't have to allow it. That's the good news. Mas não precisamos permitir, essas são as boas novas. And if we are oriented in a wrong way, E se estamos orientados em um sentido errado, we can be reoriented. podemos ser reorientados. That's what salvation is all about. É isso que salvação traz. That's what redemption is all about. É isso que quer dizer redenção. All we have sinned and come short of the glory of God. Todos pecamos e estamos destituídos da glória de It takes Deus. a reorientation for us to come in line with Jesus' mind. E é necessário uma reorientação para todos nós voltarmos e nos alinharmos com a mentalidade de Cristo. Now the petition goes on to say that as Seventh-day Adventist Christians, we need to reject as a form of violence any programs that attempt to help homosexuals change their direction. E a segunda maneira que eles colocaram nessa petição é que devemos, como adventistas do sétimo dia, rejeitar qualquer forma de violência nos programas que tentam ajudar os homossexuais mudarem sua orientação. In other words, what I am preaching tonight, Em outras palavras, o que eu estou pregando essa noite, you should reject, deveriam vocês rejeitar, because my message is violent. porque a minha mensagem é violenta. That's what they're asking for. Isso é o que eles estão pedindo. In other words, they're calling for hate speech laws in our church. Em outras palavras, eles estão clamando por leis de discurso de ódio dentro da igreja. And it's really not about hate speech. They're calling for legislation, church legislation against the gospel of Jesus E Christ. não é questão de leis de ódio, eles estão, na verdade, chamando a igreja para colocarem leis contra o evangelho de Jesus Cristo. They call it violence. Eles chamam o evangelho de violência. Just like the law in California that now forbids parents to find help for their very own children. Assim como as leis na Califórnia que estão agora proibindo os pais de procurarem ajuda para seus filhos. But let me assure you, Mas deixe-me assegurar-lhes, the mission of the church is not a form of violence. a missão da igreja não é uma forma de violência. This is a very unfortunate claim to make Essa é uma declaração muito infeliz de se fazer, in light of the commission given by Jesus himself. à luz da comissão dada por Cristo mesmo. Remember, Jesus said, "All power is given unto me Lembre que Jesus diz, todo poder me é dado, in heaven and earth. nos céus e na terra. Go ye therefore and teach all nations, E depois ensinai a todas as nações, teaching them to observe all things
whatsoever I have commanded you. ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, tudo que eu vos ordenei. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Is that violence? Isso é violência? No, that's love. Isso é amor. The mission of the church is one of seeking the lost, A missão da igreja é de buscar os perdidos, pointing them to Christ apontando-lhes Cristo and his righteousness as a pattern for our own lives. e a sua justiça como um padrão para nossas vidas. Jesus offered salvation is from sin, not in sin. Jesus ofereceu salvação do pecado, não no pecado. Many gay people Muitos gays all over the world ao redor do mundo recognize and acknowledge their need to reorient themselves into harmony with the will of God. Reconhecem que eles precisam reorientar-se no que diz respeito à vontade de Deus. I was one of those people. Eu era dessas pessoas. And it is not a form of violence to meet these people where they are E não é uma forma de violência buscar essas pessoas onde eles estão and show them the way out. e mostrar-lhes o caminho para sair. If someone is drowning in the sea, Se uma pessoa está afundando no mar, we don't need to ask them how they got there. não precisamos perguntar-lhes como eles chegaram lá. What matters is, can we give them a helping hand? A questão é, podemos dar-lhes uma mão para ajudá-los? Many gay people say, well, I was just born this way. Muitos gays estão dizendo, eu nasci God desse made me jeito. this way. Deus me fez assim. When they say I was born this way, Quando eles dizem, eu nasci desse jeito, Jesus has an answer. Jesus tem uma resposta. He says, you need to be born again. Ele diz, você precisa nascer de novo. Jesus has an answer for every argument the sinner has. Jesus tem uma resposta para todo argumento que o pecador traz. You know what would be a form of violence and heartless negligence O que seria uma forma de violência e de negligência would be to not minister to the needs of the sin-sick soul. Seria não ministrar as necessidades de uma alma doente pelo pecado. In their petition, they say, we as Seventh-day Adventists need to act deliberately and decisively to prevent judgmental and condemning attitudes and actions against homosexual individuals. E eles dizem a terceira coisa, que nós, adventistas do sétimo dia, deveríamos agir deliberadamente e decisivamente para evitar atitudes de julgamento e de condenação e ações contra homossexuais. But friends, the work of redemption is not judgmental and condemning. Amigos, a obra da redenção não é uma obra de atitude condenatória e de julgamento. When we offer the plan of salvation to homosexuals, Quando oferecemos o plano da salvação a homossexuais, it is out of intercession, not judgment. é uma atitude de intercessão, não de julgamento. Otherwise, the very ministry, life, death, burial, resurrection of Jesus Christ himself could be called judgmental and condemning. De outra forma, o próprio ministério, morte e ressurreição de Cristo poderia ser considerado também de julgamento e condenatório. Now, fasten your seatbelts. Então agora apertem os cintos. We just came off an airplane, so I can say that. All right. Então acabamos de sair de um avião, então podemos dizer isso. They make another demand of the church, which is unbelievable. Eles fizeram uma quarta demanda, o pedido à igreja que é inacreditável. They say we need to provide for our homosexual sisters and brothers not only a place in our pews, the chairs in the church, Eles dizem que não devemos somente prover para nossos irmãos e irmãs adventistas apenas lugar no banco da igreja, but we also need to give them a place on the platform, mas também here. dar-lhes espaço nas plataformas, allowing all of the gifts of God, all of the gifts God has given them to be used to honor and serve God. permitindo que todos os dons que Deus lhes deu sejam usados para honrar e servir a Deus. So I ask, what gift does homosexuality have to bring into the church?
E eu pergunto, que dom o homossexualismo tem para trazer para a igreja? Yes, they may be very gifted. Sim, eles podem ser muito talentosos, They can be very musical, muito um talento musical, creative, criativos, talented in many ways. They could be talented in many ways. talentosos em diversas maneiras. But there is no biblical basis for allowing this demand in our church. Mas não há nenhuma base bíblica para permitir esse tipo de demanda em nossa igreja. The church is a place for sinners to find redemption. A igreja é um local para que os pecadores encontrem redenção. It is not a place for them to find sanctuary in sin. Isso não é a igreja não é um lugar para que eles encontrem um santuário em seus pecados. So how do we as a church relate to homosexuals? Então, como nós, como igreja, relacionamos-nos com homossexuais? We open the doors. Abrimos as portas We welcome them to come and worship with us. e os recebemos para que venham e adorem conosco, Because they need the message too porque eles também precisam da mensagem, of salvation from sin. salvação do pecado. However, it is not to be a place, the church is not to be a place for tolerating Entretanto, a igreja não é um lugar para que seja para que haja tolerância, or glossing over, covering, cobrir essa situação, coddling, which is nurturing, nutrir or promoting, ou promover or celebrating open sin. ou celebrar o pecado aberto. It is certainly not a place to give a platform for sin, to promote sin. Certamente não é um lugar para dar plataforma para o pecado se promover. The Bible again, Isaiah, I think it is, Isaiah 58:1, yes, tells us how we are to relate A to Bíblia, homosexuals and every other type of sin. a Bíblia novamente em Isaías 58:1 nos diz como devemos nos relacionar com homossexuais e com qualquer outro tipo de pecado. Isaiah 58 verse 1. Isaías 58 verso 1. Cry aloud, spare not. Lift up her voice like a trumpet and show my people their transgression in the house of Jacob their sins. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. People seeking baptism and membership in the church, in the body of Christ, are to bring forth fruit meet for repentance. As pessoas buscando o batismo e membresia no corpo de Cristo, na igreja, estão fazendo isso para trazer frutos de arrependimento. And one more thing, the fruits of the Spirit do not include homosexuality. E uma mais coisa diz que o fruto do Espírito também não inclui homossexualismo. The gifts of the Spirit, I'm sorry, it should be the gifts. Os dons do The Espírito. gifts of the Spirit. There is no gift of homosexuality. It's Não not in existe the nenhum Bible. dom do Espírito que seja homossexualismo na Bíblia. So this gift is not to be elevated in the Então, church. esse dom não deve ser elevado na igreja. No matter how talented the individual may be, Não importa quão talentosos possam ser os indivíduos. they are not to be given place on the platform. Não é para ser-lhes dado lugar nas That plataformas. gives the message that open sin is okay. Isso dá a mensagem ao mundo de que o pecado aberto está tudo bem. But they should be given place in the audience Mas deveria lhes dado lugar, sim, na audiência, não. because they need to hear the words of life. Porque eles devem ouvir as palavras de vida. And finally, their petition says E that finalmente- Seventh-day Adventists should fully integrate lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex members of the Adventist Church into the life of the church community. E o último aspecto na petição diz que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria integrar plenamente gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, hermafroditas, membros da Igreja Adventista na vida da comunidade da igreja. And then they say, these things we resolve to do in Jesus' name for the sake of the body of Christ. Essas coisas nós resolvemos fazer em nome de Jesus para o bem do corpo de Cristo.
Now, what would that do to the church if we followed that demand? E o que isso faria à igreja se nós seguíssemos essas demandas? We only need to look at the tragic fall of Sodom and Gomorrah. Só precisamos olhar para a trágica queda de Sodoma e Gomorra. The kingdoms of Greece and Rome. Os reinos de Grécia e de Roma. We are lovingly warned by the pen of inspiration. Somos amavelmente advertidos pela pena da inspiração. We have nothing to fear for the future, Não temos nada a temer quanto ao futuro, except as we shall forget the way the Lord has led us, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos conduziu and his teaching in our past history. e os seus ensinamentos na nossa história passada. Secondly, Segundo, to make such a resolution in the name of Jesus fazer uma resolução como essa no nome de Jesus is to ask his blessing on that which he has condemned as an abomination. é pedir a sua bênção sobre aquilo que ele condenou como sendo uma abominação. It is to ask the church to go directly against the word of God. E é pedir à igreja a ir diretamente contra a palavra de Deus. And we're supposed to base all of our doctrine upon the word of God. E nós deveríamos basear todas as nossas doutrinas sobre a palavra de Deus. This is to be our rule of faith and practice. Essa deve ser a nossa regra de fé e de prática. When I get challenged, and I get challenged many times on my website, Quando eu sou desafiado, e isso acontece muitas vezes no meu website, and I can tell when someone is seeking help, e eu posso perceber quando alguém está procurando ajuda. and I work with people around the world, E eu trabalho com pessoas de todo mundo. South Africa, A África do Sul, Europe, Europa, Scandinavia, Escandinávia, Canada and America, Canadá, América, Australia, many Austrália. places. In fact, my book is being translated into Chinese for China. E de fato, meu livro está sendo traduzido para o chinês, This has become a huge problem in China porque isso tem se tornado um problema muito grande na China, because of their one-child policy, por causa de sua política de apenas um filho, and they all have to have a boy. e todos têm que ter um menino, That throws everything out of balance. e tudo está saindo do equilíbrio, And that coupled with the internet accessibility in China, e aqueles casais com acessibilidade à internet na China, this has become a huge problem, I am told, by missionaries from China. e isso nos é dito que tem se tornado um grande problema. Quem tem nos dito isso são os missionários na China. So I'm working with people from all over the world, helping them, people that want help. E então eu trabalho com pessoas de todo mundo, pessoas que querem obter ajuda. But occasionally there's someone that comes on that just wants to argue. Mas ocasionalmente vem alguém que só quer discutir, They just want to debate. só querem debater. And I have found how to end the debate very quickly. E eu descobri como finalizar o debate muito rapidamente. I tell them, please show me from the Word of God Eu peço, por favor, mostre-me na palavra de Deus my error. meu erro. Show me from the Word of God that He condones this behavior. Mostre-me na palavra de Deus que Ele abençoa, Ele permite esse comportamento. And that's usually where the debate ends. E é aí que normalmente o debate acaba. They're really not interested in the truth and the Word of God. Eles não estão interessados na verdade e na palavra de Deus. They are letting their feelings and emotions and their attractions guide their behavior. Estão permitindo que seus sentimentos, suas emoções, suas atrações guiem o seu comportamento. That's why God says, "Come now, let us reason together." É por isso que Deus vem e diz: vinde então e arrazoemos. As Christians, we need to let our minds, coupled with the guidance of the Holy Spirit through the Word of God, Como cristãos, nós devemos permitir que nossa mente, unida ao Espírito Santo e à palavra de Deus, guide our behavior. guiem o nosso comportamento. Can any true and genuine Christian or disciple of Christ or student of the Word of God add his name to such a petition as I have shared with you this evening? Pode um verdadeiro e genuíno cristão, discípulo de Cristo, estudante da palavra de Deus, adicionar o seu nome a uma petição como essa? No. De We forma- must live by every word that proceeds out of the mouth of God. Devemos viver de toda a palavra que procede da boca de Deus.
We'll continue more of this study over the next couple days. Vamos continuar esses estudos nos próximos dias. God's word is so exciting in dealing with this issue and all other sin issues. A palavra de Deus é muito clara lidando com esse pecado, com esse assunto e com outros assuntos de pecado. My conversion from the gay life 21 years ago Minha conversão da vida homossexual 21 anos atrás has been referred to as an extreme conversion. tem sido mencionada como sendo uma conversão extrema. I had a person come to me at a camp meeting once. Uma pessoa uma vez veio me falar num acampamento. He heard what I had come from in Southern California. Ele ouviu de onde eu vinha, do sul da Califórnia. And he looked at me strangely and he said, Pastor Ron, Ele olhou para mim de forma estranha e disse: Pastor Ron, if God can save you, se Deus pode salvar você, he can save anybody. Ele pode salvar qualquer pessoa. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso isso? We overcome, Revelation 12:11 says, we overcome the accuser of the brethren. Apocalipse 12:11 diz: nós vencemos o acusador de nossos irmãos By the blood of the Lamb pelo sangue do Cordeiro and by the word of our e testimony. pela palavra do nosso testemunho. And so, over this weekend, as we study God's word, Então, nesse fim de semana, ao estudarmos a palavra de Deus, I hope that you will see through my experience of an extreme conversion eu espero que vocês vejam através da minha experiência como uma conversão extrema, that our God is mighty to save. que nosso Deus é poderoso para salvar. The whosoevers, Quem quer que seja, from whatsoever, do que quer que seja, even to the uttermost. até o limite máximo. Exhibit A, right here. Estou aqui. Amen. Amém. Eu gostaria de convidar agora a irmã Fabriciane, que irá cantar um louvor especial. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seu
seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Shall we pray? Vamos orar. Our Heavenly Father, we want to thank you tonight for your word of guidance and direction. Pai Celestial, queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, que é nosso guia e direção. Again, we want to thank you for your unspeakable gift in Jesus Christ, your Son. Mais uma vez gostaríamos de agradecer para seu indizível dom em Jesus Cristo, That anyone de que that qualquer will pessoa can come to you and be saved from sin que esteja disposta pode vir a ti e ser salvo do pecado and receive your gift of eternal life. e receber o teu dom da vida eterna. I want to ask your blessing upon the congregation here tonight Quero pedir a tua bênção sobre a congregação nessa and noite your blessing upon this institution. e a tua bênção sobre essa instituição. And now ask that you will be with us as we go to our various places tonight. E pedimos que esteja conosco ao irmos para nossos lares nessa noite. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. De flores de prazer e luz é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra,
Boa noite a todos. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? Amém? É com muita alegria que nós estamos dando início a uma nova convocação aqui no IEST, uma convocação especial. Não é uma data normal, comum de convocações, mas temos a ocasião muito especial de termos aqui conosco para compartilhar sua experiência de vida e mensagens sobre o poder de Deus, o pastor Ron Woolsey e sua esposa Cláudia. Eles vivem no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e ele é autor desse livro que alguns de nós já conhecemos, Uma Vez Gay, Sempre Gay ou Não. Ele é autor desse livro. Sua esposa é neta de um autor muito prolífico da Igreja Adventista, que nós todos conhecemos, cujo nome é Edward Sutherland, autor de livros sobre educação. E eles vão estar conosco durante esse fim de semana para compartilhar sua experiência de vida e nos abençoar com as verdades do nosso Deus. Eu quero transmitir para vocês, especialmente para aqueles que vão estar assistindo pela internet, os horários da nossa programação. Amanhã, no caso sexta-feira, 8 horas da manhã, teremos programação, às 19 horas também, e no sábado, às 9 da manhã e às 11 da manhã, estaremos tendo pregações com o pastor Ron, às 15 horas e às 17 horas. Então, repetindo, amanhã, 8 horas da manhã, 7 horas da noite. Sábado, 9 horas da manhã, 11 horas da manhã, 15 horas, 17 horas. Eu quero também já adiantar para vocês que o pastor também é autor de canções e ele tem 3 CDs gravados tocando marimba. Quantos conhecem marimba? É um instrumento lindíssimo e estamos aqui então avisando, recomendando para aqueles que desejam ouvir boa música. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los. Essas músicas vão estar sendo tocadas também no final de cada um dos nossos cultos. Antes de mais nada, eu quero convidá-los então para nos colocarmos de joelhos e orar. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Good evening, everyone. Boa noite a todos. My wife and I are delighted to be here in your beautiful country. Estamos, minha esposa e eu, felizes de estar no seu lindo país. This is a first for us to be in Brazil. É a primeira vez para nós aqui no Brasil. And now we're way up on the mountain in the jungle. E agora no alto da montanha, no meio da selva. It's beautiful up there. É lindo lá em cima. I had to ask our host if there are any pythons up there. E eu Snakes. perguntei aos nossos anfitriões se haviam pitons ou cobras grandes lá em cima. Hey, it's jungle. Estamos na selva. They just laughed. Eles deram risada. So I guess that was my answer. E eu acho que essa foi a resposta. I want to share with you this evening an introduction to a series of talks that I will be doing here this weekend. Eu quero fazer nessa noite uma introdução da série de palestras que vamos ter nesse fim de semana. Before we start, I would like to ask the Lord to bless us one more time. Antes de iniciarmos, quero convidar o Senhor mais uma vez para nos abençoar. Our Heavenly Father, we are so thankful for this time to come together. Estamos tão gratos, Senhor, por esse momento que nos reunimos aqui. We are so thankful for Jesus Christ, our Savior from sin. Estamos tão agradecidos por Jesus Cristo, nosso Salvador do pecado. Your very special gift to us. O seu maravilhoso e especial dom para nós. And we are thankful for the word that you have given us to be an anchor
for us. Estamos gratos também pela palavra que o Senhor nos deu para nos servir de âncora, That we need not drift upon the sea aimlessly wandering. para que nós não vagueemos pelo mar do mundo, But we can be solid in our faith and in our belief. para que sejamos sólidos em nossa fé e em nossa crença. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. In your Bibles, if you would turn to Isaiah chapter 1, Em suas Bíblias, se abrirem em Isaías capítulo 1, verse 18. versículo 18. Come now and let us reason together, saith the Lord. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. This is one of my favorite texts of Scripture. Esse é um dos meus versículos favoritos nas Escrituras. God created us with minds, Deus nos criou com mente, with the ability to reason and to use logic. com a habilidade de raciocinar e de usar a lógica. Everything God asks of his people is reasonable. Tudo que Deus pede do seu povo é razoável. He is our creator. Ele é o nosso Criador. I think of the auto industry, automobile industry, cars. Eu penso, por exemplo, na indústria de automóveis. When a car is manufactured, Quando um carro é fabricado, if you go and buy a new car, se você vai e compra um carro novo, you will find with it an owner's manual. você irá encontrar nele um manual do proprietário. And that manual tells you how to care for that car E esse manual ensina como cuidar desse carro, so that it will operate very well for you. para que ele possa funcionar bem com você. The creator of that car has a reputation. O criador daquele carro tem uma reputação. It is not good for their reputation for the car to fall apart. E não é bom para a sua reputação que o carro venha a quebrar-se. And they would not sell very many cars if they kept falling apart. E eles não conseguiriam vender muitos carros se eles continuassem quebrando. The owner's manual tells you to use such things as oil and water O and manual gasoline. Pede para que você use coisas como óleo, água, gasolina. And exactly how to use it for that car. Ensina exatamente como usá-los naquele carro. Now you can put water in the gas tank. Então você pode colocar água no tanque de combustível. You can put oil in the radiator. Você pode colocar óleo no radiador. You can put gasoline in the crankcase. E você pode colocar gasolina no local onde se coloca água. And you Pai nosso que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, porque estamos aqui em boas circunstâncias, gozando de liberdade, para tratarmos de um assunto muito importante. Tal assunto que está sofrendo ataque por parte de Satanás, por uma agenda poderosa que existe nesse mundo. E nós te pedimos que o Senhor dê firmeza, força a cada um de nós, especialmente ao pastor Ron, durante esse fim de semana, para transmitir essa mensagem da forma como o Senhor o transmitiu. Perdoa as nossas faltas, te pedimos que o Senhor limpe as nossas mentes, para que nós não sejamos, de alguma forma, atrapalhados de assimilar e crer nas verdades que aqui serão transmitidas. Te pedimos a bênção do Teu Espírito entre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a Poliana e Loren para cantarem um louvor especial para louvar ao nosso Deus e para o deleite nosso. E antes eu gostaria de ler de 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 13, um verso que eu acho que vai combinar bem com o nosso fim de semana. Não veio sobre vós tentação senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que a possais suportar.